Olá, tudo bem com vocês? A nossa devoção tem como escritor Evandro Bintin, tem como título Dívidas Impagáveis, tem como texto base o livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35, que lemos assim. O empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de conta com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendido como escravo o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando um dos seus empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados. Contaram tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu, e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, porque eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de que fosse castigado, até que pagasse toda a dívida. Aí Jesus terminou dizendo: É isso que o meu Pai, que está lá no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus conta a história de um homem que devia milhões de moedas de prata ao seu patrão. Uma moeda de prata era o valor diário pago a um trabalhador. Isso quer dizer que o homem devia milhões de dias de trabalho. Mesmo que esse homem vivesse mais de 100 anos e trabalhasse todos os dias sem descanso, ele juntaria apenas cerca de 36.500 moedas. Ou seja, a dívida era impagável. No entanto, o homem se ajoelhou diante ao seu patrão e pediu: Tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e perdoou toda a dívida. Porém, ao sair dali, o empregado perdoado encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata, ou 100 dias de trabalho. Algo que em pouco mais de 3 meses poderia ser pago. Diferentemente de como seu patrão agiu com ele, ele não perdoou a dívida do seu companheiro de trabalho e nem mesmo teve paciência para esperar que o seu companheiro reunisse o dinheiro e ele pagasse. Ele pegou seu companheiro pelo braço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve, e ainda o colocou na cadeia até que a dívida fosse paga. Essa história também é como a nossa. Pecamos diariamente contra Deus, por pensamentos, palavras, ações e até mesmo por omissões. Temos uma dívida impagável, porém, Jesus pagou a nossa dívida com Deus. E por meio da fé em Jesus, arrependido dos nossos pecados, recebemos de Deus o perdão de toda a nossa dívida. Uma vez perdoados por Deus, também devemos perdoar os que erram contra nós, por mais difícil que seja. Somos portadores do perdão maravilhoso
de Deus. Oremos. Querido Pai, mantenha-nos na fé em Cristo. Faze que reconhecemos que os nossos pecados e nos arrependemos deles. Perdoa sempre as nossas dívidas e ajude-me a perdoar de coração os que pecam contra nós. Amém.